convidado dessa semana é um cineasta jovem, mas que tem muita experiência. Ele é um apaixonado por literatura, escreve grandes roteiros e grandes textos e, não satisfeito ainda, é um grande produtor. Produziu Alemão, dirigido pelo José Eduardo Belmonte, e também trabalhou ali colado na área de desenvolvimento da RT Features, que é liderada pelo grande produtor Rodrigo Teixeira. O convidado dessa semana é Ângelo Defante, que aqui aceitou o convite do programa para falar sobre o seu primeiro longa-metragem de ficção, O Clube dos Anjos, que é uma adaptação de Veríssimo, que não à toa foi um dos primeiros autores que despertaram a paixão literária desse grande cineasta. Esse é o primeiro longa de ficção do Ângelo, mas ele já fez outros filmes, como o documentário Meia Hora e As Manchetes que Viram Manchete, que é um grande, eu inclusive recomendo demais esse documentário, que fala não só sobre o Meia Hora, mas também sobre essa expertise que o jornal tem e tinha de fazer manchetes assim enigmáticas, cômicas. Além disso, o Ângelo também dirigiu curtas importantes como Feijoada Completa, que é estrelado por Sônia Braga e Karine Telles. Nessa conversa a gente deu uma passeada pelo processo do Ângelo, então ele comentou como foi fazer o Clube dos Anjos ali na prática, como foi dirigir grandes atores como Matheus Nastergalli e Otávio Miller, mas sobretudo a gente falou sobre literatura. Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Vamos conferir como é que ficou a conversa? Então, eu agradeço demais, Ângelo, por você ter aceitado esse convite para falar sobre o Clube dos Anjos. Começar perguntando sobre essa adaptação, né? Mas eu queria muito perguntar desse teu processo mesmo de adaptar, assim. Se você começa botando uma planilha, por exemplo, botando nos cartões os momentos do livro, e aí, a partir daí você vai e escreve as cenas a partir disso, ou você já começa assim de um outro lugar, né? Você lê o livro e vai um pouco pela intuição também. Obrigado por me receber primeiro, Pedro. É, cara, eu não sei se eu sou tão a favor de um método. Em geral, eu crio um método a partir do projeto, das ideias que envolvem. Assim, eu acho que realmente acaba sendo cada ideia é um desenvolvimento diferente. Assim, e eu acho que a ideia vai nos dizendo, né? Porque com cada coisa a gente tem uma intenção diferente, cada proposta nos fisga de uma maneira específica e que a gente acha que pode também transmutar em uma coisa que precisa ser favorável para o florescer de novas ideias, né? Tem muito isso às vezes, pessoas que não são do audiovisual chegam para a gente e falam: tive uma ideia para um filme. Só que, na verdade, para fazer um filme você precisa de muitas ideias, né? Então, às vezes tem uma ideia que é um certo nascedouro e que ela precisa florescer em muitas outras ideias e se encorpar. E até eventualmente isso não acontece, né? Mas eu acho que a gente vai um pouco, tem um processo que a gente aprende com conceito, né? Eu acho que é um pouco isso, né? Não é só a gente que rega o conceito, acho que tem um contrário também. No caso específico do Clube dos Anjos, o projeto tem uma série de detalhes que eu acho que envolveram uma adaptação um pouco diferente, né? Primeiro, o tempo que levou para levantar o projeto em si, né? Desde que eu acordei com o Veríssimo até o primeiro dia de filmagem, foram 9 anos, né? Então, assim, foi um tempo muito longo. Claro que não foi isso não foi esse o tempo que eu levei para fazer o roteiro, mas inevitavelmente a gente vai um pouco lapidando, polindo e sempre que possível abre aquele arquivo e vai fazendo nem que seja às vezes uma mudança de uma vírgula, ou então aquela cena que às vezes a gente fica com ela porque ela não está ainda tanto do nosso acordo e às vezes 2, 3 semanas depois pinta a ideia, a gente nunca desgarrou dela e volta para o arquivo, né? Foi um projeto muito que acabou me acompanhando nesse sentido. E também como foram muitos anos, né? O mundo foi mudando, eu fui mudando, eu também fui botando isso dentro do roteiro, dentro da adaptação. Até acho a palavra adaptação um pouco problemática, ela já virou uma convenção. As coisas não são exatamente adaptações, né? A minha forma de abordar acaba sendo diferente para cada uma, porque cada coisa nos desperta
algo diferente, né? É como os nossos instintos estão em jogo, né? Então, por que então adaptar um quadrinho ou um conto? Em geral tem um motivo maior, né? Às vezes tem uma cena, às vezes tem a prosódia de certos escritores, às vezes tem só um fiapo de premissa. E aí isso também dita um pouco a relação que vai se ter com o material, né? Também tem estou adaptando agora um material que é ultra solene, importante. É difícil um pouco se afastar tanto, né? Até porque a razão daquilo ali é um pouco criar mais uma aba daquela história, né? Mas tem histórias que eu li o livro uma vez e o que eu consegui reter, o que ficou em mim, eu considerei que era o mais vital e fui fazendo um roteiro a partir disso. A coisa também dos cartões que você disse aí é também um processo de roteirização, né? Isso talvez aconteça até com certos tipos de documentário, histórias originais também, né? De histórias originais eu já fiz cartão, também já fiz num jato, né? Tem também o processo natural de argumento, também, por vezes é muito bom, tende a ser muito bom, por vezes cria-se uma etapa no meio que atrapalha, né? Que atravanca algo que podia ser mais fluido. No Clube dos Anjos, até se pegar o livro do Clube dos Anjos que eu usei mais para adaptar, ele está repleto de post-it todo riscado, com diferentes canetas ao longo dos anos. O Clube dos Anjos em específico, você falou, inclusive, que você leu há pouco, né? Releu há pouco, né? Ele é um devaneio temporal, quase, porque às vezes num parágrafo o Veríssimo está 10 anos atrás, no seguinte 5 anos atrás, no seguinte no futuro, e eu quase que tive que desmontar o brinquedinho, sabe? Criar uma linearidade para aí entender o que eu estou fazendo, para aí mergulhar e para aí também mudar ou retirar, separar joios e trigo. E ao longo desses anos todos eu convivi muito com pessoas fazendo comentário de Veríssimo, né? Veríssimo é uma adaptação pronta, né? Então já deve estar com as ideias em outro estágio. De forma alguma, né? Talvez alguns contos, crônicas do Veríssimo sejam histórias prontas, né? Muito diálogo, às vezes, ou as viradas já um pouco concedidas. O Clube dos Anjos, de maneira nenhuma. Também é o primeiro romance do Veríssimo adaptado ponto. E é engraçado porque é um sujeito que tem muita assimilação junto ao público, especialmente por conta do Comédia da Vida Privada, né? Parece que aquilo é o Veríssimo, que tem uma linguagem audiovisual muito firme, tem sim casamentos e consonâncias com o estilo do Veríssimo, mas aquilo não é só aquilo que é o Veríssimo, né? E parece que aquilo ficou sendo para as pessoas o que o estilo do escritor. E algumas pessoas assistem o Clube dos Anjos e falam: nossa, você mudou muito o estilo do Veríssimo, né? Talvez não. É, é, tem muita coisa ali que é original do livro, né? E romances e contos são animais diferentes também. Acho que o Veríssimo, especialmente, cria quase que um fosso entre as duas coisas, né? Em alguns momentos parece dois escritores completamente diferentes, do estilo de crônica e no estilo do Clube dos Anjos ou nos romances dele. E é curioso, assim, é um filme que acaba tendo que conviver com isso de uma ida para o audiovisual muito, muito solar. Por mais que tenha sido 25 anos atrás, é algo que ficou bastante nas pessoas, né? Aquela decupagem rápida e os diálogos também super, sem, né? Seja o diálogo com inúmeras pessoas em cena tem a mesma cadência, né? Que é um estilo bastante do Guel Arraes, né? Que acabou tendo um casamento feliz com o Veríssimo, mas não é exatamente aquilo, né? Ou não precisa ser só aquilo, né? Mas assim, também acho curioso saber um pouco dessa tua relação com o Veríssimo, assim, principalmente antes de conhecê-lo até, né? Você começou a ler Veríssimo muito novo, né? Se eu não me engano. Eu vi o Otávio Miller falando que você começou, sei lá, com uns 7, 8 anos, se eu não me engano, uma coisa assim, não é? Sim, eu era um leitor ávido de Turma da Mônica, consumia tudo, também Manual do Escoteiro Mirim, né? É, e aí eu
8 anos eu roubei um livro da minha mãe, chamado Para Gostar de Ler, volume 13, que também está até aqui. Eu roubei e roubei até hoje. Que tem um conto ali do Veríssimo chamado Atitude Suspeita ou Atividade Suspeita, já nem lembro, eu devia lembrar, que é inteiro em diálogo, e ele tem umas 4 viradas dentro dele em 5 páginas. E foi um negócio que, com 8 anos, aquilo arregalou a minha mente, porque eu não sabia que as coisas podiam ser contadas daquele jeito, as histórias podem se desenvolver assim, eu posso ficar tão chocado com histórias nesse grau. E aquilo foi uma epifania de um pirralho, assim. E aí eu fui consumir mais Veríssimo. Eu até li a versão do Sexo na Cabeça dos anos 80. O Sexo na Cabeça, as pessoas acham que é um livro dos anos 2000. Não, um livro dos anos 80. Eu consegui um surrado e li aquilo com 9 anos de idade, sei lá. E aquilo tudo, para mim, eu engoli aquilo mesmo. Então foi uma entrada para a literatura, mas foi uma entrada também para histórias como um todo, sabe? Para o fascínio do que é ser uma pessoa narrativa, sabe? Então eu respeito muito essa trajetória que o Veríssimo me deu. E também, logo novo, eu fui para a Agatha Christie, depois eu fui, isso eu lembro muito também, comecei a ficar com leituras complexas, fui para Saramago, assim, logo com, talvez, 13 anos, não entendia nada, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali. E a porta foi o Veríssimo, foi o Veríssimo. Até o Clube dos Anjos em si, o livro é de 98, né? Foi quase um reencontro com o Veríssimo depois de tê-lo consumido tanto, de falar, olha só, aquele autor que parecia ser de histórias curtas, ele também é mais longo e ele também pode ser muito complexo. Eu lembro que aquilo foi uma experiência muito fascinante para mim. A primeira leitura do Clube dos Anjos, eu lembro, no sofá antigo da minha casa, eu li aquilo em, sei lá, um dia e meio. É, não queria fazer outra coisa, a não ser ler aquele livro. Para mim foi muito intenso, assim. E aí foi por aí, assim. Então, aí depois, eu na faculdade de cinema queria fazer curtas e demorei até fazer curta. Eu fiz muito curta de amigos, um pouco porque eu queria realmente aprender, um pouco porque também não via a ideia tão feliz. E aí eu quis adaptar 2 contos do Veríssimo. Aí fui numa noite de autógrafo. E eu acho que eu nem tinha dinheiro para comprar o livro, eu entrei na fila sem livro, assim. E aí falei para ele, ó, quero adaptar tal e tal conto, juntar os dois. Ele achou meio inusitado juntar aqueles dois. Mas a partir dali aí fiz o curta final, ele gostou. E o que aconteceu foi que também queria a ideia do meu primeiro longa, O Clube dos Anjos, e abordei ele sobre isso. E os direitos estavam conectados a um outro produtor, então um produtor italiano. E aí eu lamentei, foi uma pena e tal, fiquei arrasado, mas também ainda estava no último ano de cinema, não tinha nada que ficar inventando esse tipo de coisa. E aí eu queria adaptar um outro romance do Veríssimo. Aí voltei a ter um novo contato quando eu disse, não, não, aquele produtor italiano, aqueles direitos caducaram, voltou, você quer? E aí, sim, queria. E assim foi. O resto talvez seja um pouco história, assim. Mas, ou seja, até o ímpeto de, então, não pode esse, vou tentar um outro. Eu tinha realmente muita, muita conexão com o Veríssimo. E aí o que aconteceu foi, de fato, eu estava no último ano de cinema, não tinha muitas condições de levantar um filme de uma hora para outra, e fui fazendo outros curtas. Desde então eu tenho, sei lá, 6 curtas. Até eu adaptei um novo conto do Veríssimo. E a coisa que a gente estava falando, né, dos diálogos, né? Eu adaptei o Feijoada Completa, que era um conto do Veríssimo inspirado na música do Chico Buarque. Então são várias bonecas russas aí até chegar num filme. Um pouco a cultura brasileira se dialogando, né? Pelo menos entre Veríssimo e Chico Buarque, não exatamente comigo. É, E aí também, desde então, eu acabei indo para Porto Alegre algumas vezes, é, criando relação com a família. A família ia para o Rio, eles têm também uma casa no Rio. Quando iam, me chamavam. E a gente acabou criando um laço, assim, não só com o Veríssimo em si, mas com Veríssimo Família. São pessoas extraordinárias que eu gosto muito de conviver. Até tem aquele livro do Veríssimo com Zeni Ventura chamado Sobre o Tempo,
não sei se você já leu, que é legal, é uma conversa mediada pelo Arthur Dapiev, que eles conversam sobre a vida, sobre ter chegado tão longe, e tem um momento que falam sobre a timidez do Veríssimo, em que ele comenta que é difícil às vezes a gente falar para as pessoas que a gente gosta delas, né? O máximo que a gente pode demonstrar é que a gente quer tê-las por perto. E, cara, eu li aquilo, sei lá, uma semana depois de estar em Porto Alegre e o Veríssimo me chamar para ver um jogo do Internacional com ele em casa. Falei, cara, tem alguma demonstração aí, né? É, também, desde então, eu acabei olhando aquela dinâmica daquela família, propus de filmá-los. Especialmente aí também antevendo a efeméride dos 80 anos do Veríssimo, de filmá-los durante um mês. Passar um mês na casa, em Porto Alegre, deles, que é uma casa um tanto mítica. Era a casa do Érico Veríssimo. E então eles vivem num casarão muito muito bonito, que um cotidiano muito especial. E propus de filmá-los. Isso já tem alguns anos, já tem uns bons 5 anos. E eu acabei sendo quase que adotado pela família, virei o quarto filho. E foi demais, assim, até inclusive uma das coisas que eu tenho feito atualmente é finalizar esse documentário chamado Veríssimo, que não é apenas sobre ele, também sobre a família, tem ele como centro. Você vê como é que são as coisas, né? Eu lembro de quando saiu o Comédia da Vida Privada, não saiu primeiro como série, né? Foi como um especial do Terça Nobre, sei lá como é que era o nome. E eu lembro que era uma junção de várias crônicas do Veríssimo e tinha crônicas ali do Sexo na Cabeça. E de falar, cara, mas Comédia da Vida Privada é um outro livro, olha só, eles estão misturando um monte. Lembro de menino de tudo ter esse pensamento. E aí, na escola, eu passaram, como passam para todo mundo, o Ilha das Flores. E aí tinha lá nos créditos, Jorge Furtado, esse cara também fez aquele negócio lá da televisão do Veríssimo que eu gostava. Ué, então tem gente por trás. Olha, então, ah, olha, dá para fazer. Então tem gente que faz, não é só um botão que se aperta, sabe? Então, tudo foi uma curiosidade despertada que eu já nem sei qual é a primeira, qual é a seguinte, sabe? Uma coisa que acaba se perdendo mesmo no, nos caminhos da vida e da cabeça, né? É interessante essa coisa eu queria até saber disso, assim, até que ponto o Veríssimo também ia às filmagens, você compartilhou esse processo com ele durante, obviamente, né? Assim, ele deve ter visto isso também, né? Do filme propriamente, eu até acho que das primeiras perguntas para ele que eu fiz foi: quer fazer o roteiro, quer participar? A gente pode fazer junto, né? Aquela excitação. E ele, muito de cara, disse não. Ele tinha feito, sim, roteiro da TV Pirata, programa legal, o próprio Comédia da Vida Privada, né? Tem episódio do Comédia da Vida Privada que é o roteiro original dele até, mas que ele disse que não, que para ele já estava feito, até acho que os anos de roteiro dele já estavam vencidos, mas que também o Clube dos Anjos ele já tinha feito, assim como tudo, ele já fez. O que era para ele aquela história, o manuseio dela e o contar dela estava em literatura, em palavras, e que fosse algo meu, que eu fizesse por mim. Teve até um momento em que, logo no início, que eu bati num muro de ideias. Eu peguei um avião, fui para Porto Alegre, fiquei 15 dias em Porto Alegre, que eu ia na casa dele dia sim, dia não, para trocar ideias sobre, e tal coisa. E se eu fizesse tal coisa com o personagem? Às vezes eu dizia, será? E às vezes ele voltava 2 dias depois e dava uma ideia, aí sim. Então teve uns caminhos, assim, logo, logo no início, assim, talvez o tratamento zero do roteiro. Isso foi legal, foi a troca que a gente teve, mas eu acho que ele sempre encarou como estão fazendo algo que não é meu. A gente tentou levar ele para as filmagens, acabou não acontecendo por questão de dias, assim, uma questão de agenda. Mas foi muito importante para mim mostrar o filme para ele, mostrar o filme bem. Eu mostrei ainda num período pré-pandêmico, tinha acabado de finalizar o filme, mostrei num cinema, um cinema só para ele. Ele sentou no meio, ele e a Lúcia. E aí também, o primeiro comentário dele foi: Você matou os meus assassinados. Matei, Felício.
Vamos conversar sobre isso. Mas então, mais uma vez, você releu o livro há pouco, você viu o quanto eu alterei, né? Mas é engraçado porque eu talvez tenha sido fiel ao que o livro me provocava, sabe? Então, toda a alteração ali foi para ser ainda mais fiel ao Veríssimo. E vá lá, se não fosse para me colocar no filme, que ficasse em literatura, ficasse que eu propagasse pelo mundo, ó, leiam esse livro, porque esse livro é incrível. Não, eu queria também me colocar, né? Então tem muita coisa ali, muita ideia ali que é original minha, acho que provocado pelo livro, mas que não, talvez não tenha passado, não tenha ocorrido, não tenha passado, não seja uma ideia vericiana, né? Mas eu acho que para ser ainda mais fiel ao Veríssimo, eu precisei alterá-lo bastante. Há itens que eu profanei por completo, né? Mas um pouco também nesse ímpeto por exemplo, né? Para a gente também não dar spoiler, mas tem uma cena em que o personagem um personagem caminha de uma mesa de jantar para um lugar que tinha uma parede antes e não tem mais, e ele deita num caixão. Isso de maneira nenhuma está no Veríssimo. Claro que eu também estava com uma arapuca de, nossa, eu tenho um filme cíclico aqui, tem um filme que repete os ritos e que eu tenho que encurtá-los. Como é que eu posso dizer o que todo mundo já sabe que vai acontecer de maneira diferente? E aí, essa maneira ser a surpresa, né? Queria responder essa pergunta. Mas também acho que fui provocado por um súbito encerramento de capítulo do Veríssimo. Então, nossa, como é que eu entendo isso, né? E um pouco a cena nasce assim, de forma nenhuma ela é do Veríssimo, mas ela tem um nascedouro nele. Porque querendo ou não, né, é difícil transpor essa forma, até uma reflexão para a tela, né? Eu acho que ele fica bem no campo reflexivo mesmo ali, né? Tem uma reflexão sobre o que é ficção, como é que você coloca isso em ação, né? Mas o tom, né? É impressionante como o tom ali vocês conseguiram transpor. E aí eu pergunto também desse processo prático de vocês ali, né? Quanto tempo levou para preparar, né? Já depois desse processo inicial de desenvolvimento, que demorou muitos anos, quanto tempo foi de pré-produção, assim, né? Quantos meses, assim, ou se foi até rápido, né? Não, eu não lembro. A gente teve uma pré-pré de talvez um mês, depois uma pré-produção de talvez uns 3. Eu já não lembro. Isso é realmente um chute. E a gente filmou em 5 semanas. Foi, foi isso. Mas aí, quando a gente tem a pré-pré, quando a gente tem a pré, o negócio dispara de um jeito que é muito bonito de ver, e para um primeiro longa é muito. Você vai se esfacelando ao longo do caminho, né? Hoje eu penso que eu fiquei muito preso em avaliar certas e tentar aprender, por exemplo, assim, na primeira semana de pré-produção, certas palavras que eu disse para explicar tais coisas, ou falar, tratar de um elemento antes de tratar de um outro. O que que isso resultou ao longo do trabalho de pré-produção, ao longo das filmagens e especialmente no resultado final. Isso vale também para o roteiro, né? Você bota a palavra penumbra, você bota a palavra agitado. E o que que isso dá? Isso às vezes o processo de aprendizado é um pouco esse de entender que aquilo cumpriu exatamente o que você precisava, ou até, como é muito comum no cinema, de ser melhor do que se previa. Às vezes a gente tem algo que é diferente do que é previsto, dá um susto, mas por vezes a gente vai entendendo, cara, muito melhor do que, porque eu não tinha alcançado isso, até porque estava vendo outras coisas. E também, eventualmente, uma ocorrência de algo que não saiu como eu gostaria, de que eu talvez tenha atrapalhado, sabe? O primeiro longa tem um desprendimento de energia mesmo muito só passando por isso que se aprende. Ou pelo menos eu estava tão ligado nisso, em ver como as coisas estavam caminhando passo a passo de cada micro detalhe, que eu cheguei nesse lugar, eu tentei me preparar ao máximo, até porque conheci o roteiro de cabo a rabo, tinha
Até eu tinha certeza das dúvidas que eu tinha, de coisas que eu tinha que abrir para as pessoas, ou de coisas que eu não podia abrir mão. É, enfim, a gente vai passando por isso e, por mais preparado que a gente esteja, a gente não está só, a gente só se prepara fazendo. Acho que hoje, para um segundo longo, eu tenho um aprendizado, uma bagagem de aprendizado que, que eu só conseguiria passando primeiro por um primeiro longa. Antes eu até pensava, filmes de estreia, todo mundo tenta destacar que é um filme de estreia, que balela, poxa. Não, hoje eu respeito o filme de estreia de um jeito que realmente assim, é um processo muito diferente. E também, por mais que a gente faça tantos longas, perdão, tantos curtas-metragens, e o curta ali tem uma semana de filmagem, às vezes 1, 2 semanas de pré, né? As coisas são bem mais rápidas. Nada é igual à quantidade e a locomotiva que é um filme quando soa o sino inicial dele. Assim, e vá lá, tô falando isso tanto, parece uma pressão, uma preocupação. Não, é bonito de ver, assim, é legal, é um bosque legal de passear também. Eu nem lembro qual era a sua pergunta original. Você tinha perguntado da pré-produção, né? Pois é, então, a gente chega com um roteiro que é muito. Vá lá, um exemplo. O livro do Veríssimo tem 10 amigos, né? O filme final tem 7 amigos. A gente começou a pré-pré, eram 8 amigos ainda. Apesar de eu ter vivido tantos anos com o roteiro. E aí decidi diminuir por inúmeros motivos, mas isso nos causava até uma. Cara, a gente está vendo ator, o oitavo personagem. A gente tem a morte dele, tem o tempo de filmagem, tem o orçamento, tem tudo. E eu cheguei à conclusão por nenhum desses motivos, mas porque era de fato melhor, era melhor apertar. Mas isso foi a pré-pré que me deu, sabe? De botar na prática, ver no mundo e testar as coisas, entender, né? Então, esse é um bom exemplo. E a pesquisa de locação, assim, por exemplo, onde vocês filmaram, assim, vocês filmaram também num apartamento mesmo, né? Aquele apartamento em que se passa boa parte do filme, né? Aquilo é um estúdio. É estúdio? Aquilo é um estúdio. É estúdio. Interessante. É estúdio. Porque tinha essas mudanças, né? Parede que vai embora. É Ele verdade. tá ali uma capela. Então a gente já sabia desde o início que era um estúdio. E na época estava muito difícil, tanto de encontrar estúdio de agenda quanto de orçamento dos estúdios disponíveis. E a gente acabou filmando num galpão que não era um estúdio. Fizemos ali aquele apartamento e aquela capela. E foi muito bom. A gente começou ali o filme. Dessas 5 semanas, 3 foram naquele apartamento. Para se ter noção como o filme também ele vai ficando no mesmo lugar, né? Como era preciso modificar ao longo do filme. Não sei se você quer falar sobre isso. Mas foi num estúdio. É engraçado, porque a configuração daquele apartamento era meio diferente. Mas é até uma amiga minha que a gente tinha começado a fazer os trabalhos de planta baixa. Eu fazia planta baixa logo que assinei com o Veríssimo, eu criei uma planta baixa daquele apartamento porque eu tinha aquilo na cabeça. E é um apartamento da minha leitura de adolescente mesmo. E eu cumpri ela até o filme, até hoje em dia, 20 e tantos anos depois. Isso foi legal, mas só o estúdio me daria também essa liberdade, assim, mesmo antes da ideia das paredes que sumiam ou não sumiam, que foi uma ideia também que surgiu logo cedo, mas foi isso. E aí também é bom, né? Você cria uma rotina, um cotidiano que para mim foi muito importante. Também com os atores, né? Atores nesse grau, um pouco intimidadores no início, né? É, foi importante ter estúdio. Você fez leitura com eles também, assim, ou você buscou mais do set, trabalho de set também? A gente teve leitura, mas também essas agendas, para casar essas agendas, eu tive muito menos do que eu gostaria. Assim, não tivemos exatamente ensaio, ou também menos do que eu gostaria. E
A gente teve uma grande leitura, uma leitura ótima, que, por exemplo, não teve o Otávio. Eu acabei fazendo o Otávio. Ele não podia por agendas mil, é casamento das outras agendas mil. E... Mas também aí vai lá, né? A gente está trabalhando com grandes atores num grau que a gente vê por que que são bons atores, né? Eles também tinham uma coisa. Tinham... o ator que eu mais trabalhei, que eu mais troquei desde antes, e a gente tinha uma rotina de conversa, de passar cena a cena, fala, fala, foi o Paulo Micos. Que é o personagem dele é o que vai mais se alterando, né? Foi o que a gente mais acabou criando, fazendo uma composição mesmo. O personagem do Matheus também tem muita composição, né? Mas acho que a gente também entendeu logo cedo qual seria aquela sintonia ali. E eu lembro também na pré-produção que o Marco Rica virou para mim e falou: Cara, eu tô vendo essa escalação aí e tem uma coisa que é: não tema dirigir. Dirige mesmo. Mete a mão. Fala que a gente faz. Não tem problema. E foi, cara, foi de uma importância ele dizer isso, porque, de fato, como é que você vai. Ou pelo menos essa era a minha pergunta anterior, né? Como é que você dirige Matheus Nastergalli? Fala então, ao invés de tal coisa, faz outra. Aí são grandes atores porque escutam. É muito, muito, muito legal ver isso de primeira mão. Não tô aqui. Não foi alguém que me contou. Eu vi e passei por isso. O lance deles e o talento deles é que eles já trazem uma bola muito alta, né? Altíssima, né? Então é realmente uma... Você está jogando com algo que tá num certo ápice. Você tem que talvez. Você está trocando com o ápice. Talvez você esteja junto ali, mas foi muito legal nisso, de dirigir os sujeitos e os sujeitos às vezes retornarem com uma. Eles tinham uma primeira coisa, eu tinha uma segunda, a gente chegar numa terceira que ninguém previa e que é muito legal e que também, como é muita gente cena e também muita gente talentosa, isso provocava o outro de um jeito, então era uma contaminação, assim, você vai vendo os estágios de contágio, que foi muito legal, assim, foi basicamente a experiência do filme. Mas eu talvez tenha tido uma primeira, uma segunda cena ali, uma manhã, uma primeira manhã de apreensão, como é que eu vou dirigir esses caras todos, mas que foi logo vencido, assim, porque eles queriam e porque, ah, tem algum tipo de teste, né, alguma credibilidade que você angaria junto às pessoas, né? Porque, como é que você diria? Você podia jogar a bola fora do estádio, mas não, né? Acho que tudo vai criando uma certa sintonia. E é interessante esse elemento também do telefone, né? Eles se falam pelo telefone, assim. E aí, perguntando isso já, você já tinha previsto isso de alguma forma, ou isso apareceu muito também dos atores? Eles propuseram isso também, assim, de usar aqueles telefones, aí você falou, poxa, vou seguir um pouco nesse caminho, porque né, isso traz um elemento também para o filme que é bem interessante, de diálogo, assim, né? É, é, isso nasceu por restrição de filmagem, restrição nem exatamente orçamentária, mas acho que de plano de filmagem. Não cabia ter. E o roteiro original era assim: alguém estava no escritório respondendo, alguém estava em casa, os personagens tinham casa, os personagens tinham. E falou que não cabe, não está cabendo. E aí, essa tal cena que eu tinha descrito antes, de um ator que levanta direto de uma mesa e vai para um ambiente outro, numa frequência um tanto teatral, foi, cara, eu não estou conseguindo e me veio a ideia, então vou botar todo mundo junto. Também sendo um pouco teatral, né? É, é, aí acaba até uma maneira de reforçar a época, né? Desse final dos anos 80, início dos 90, que o filme mais ou menos se localiza, nunca fica muito preciso. Também, né, os telefones acabam ficando mais aparentes com isso, né? Eu tenho uma amiga que falou que quando ela assistiu, ela falou, cara, parece um grupo de WhatsApp em que tá todo mundo presente. É, E aí, engraçado, aí essa ideia contagiou a ideia da parede lá inicial do teatro, contaminou esses telefonemas, que acabaram contaminando também a apresentação, né? O filme tem uma apresentação, tanto tem uma troca de guarda ali entre os personagens mais jovens e os personagens mais velhos, os personagens com os quais a gente vai conviver o restante do filme. Era também uma cena que nunca fiquei muito satisfeito com ela, era simplesmente parava a tela e vinha uma narração que falava sobre.
E aí eu ficava muito inquieto com isso, cara, não pode ser só isso, mas será que é? Vamos levando até algo correr. Então as coisas foram por cadeia, né? Por efeito cascata foram. E eu acho que até deixa o filme mais coeso, né? Isso ser de fato algo que o filme preza até. Né? Não só essa abertura ao teatral, mas a abertura, e é o que mais me agrada, uma abertura ao não realismo, a uma suspensão de realidade, embora a história tenha início, meio e fim, não é experimental, não é um chute no pau da barraca completo, mas é uma balançada no pau da barraca, né? É, então isso me agrada muito, um pouco sair desafiar o normal ou uma certa convenção, né? E como é que foi esse processo de direção de arte, né? De até conseguir os objetos, de conseguir fazer a comida? Isso me interessa muito, assim, porque a comida também é um personagem do filme, né? Para quem ainda não viu, o filme também se passa e também isso é um comentário importante do filme, a questão da comida, que ela também de alguma forma representa o poder e representa o lugar social desses personagens e tudo mais. E aí, assim, como é que foi essa produção de comida? Vocês comiam, né? É uma brincadeira, mas O da comida, sim, a comida foi um desafio à parte, né? Porque tem cena que o personagem come que ele tá comendo, dane-se. Isso tem efeito dramatúrgico. Então ela precisava ser visualmente suntuosa, mas ela também precisava ser boa, porque os sujeitos iam comer. E isso foi um pouco um outro pesadelo no filme, né? Porque tá bom, come, 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 corta. Take 2. Aí tem que novos pratos, nova comida, novo tudo. Então, a gente tinha essa preocupação. Uma coisa que a gente falava muito é para tal comida ou para tal plano, a gente tem quantas comidas, assim. E tinha comida que a gente tinha 3 takes só, e não tinha o que fazer. Então, as coisas têm que dar certo. Vamos fazer dar certo no primeiro, né? A gente ficava, às vezes, mais preocupado com aquilo. Tinha comida que tinha em mais abundância, era uma comida mais fácil. Isso foi legal. Foi o Cacá Barreto que fez. Foi muito divertido trabalhar com ele nisso, assim. E sim, acho que parte da equipe aproveitava e comia, claro, e a comida era realmente boa. Tinha gente que chegava no dia seguinte, nossa, estava delicioso aquela paella. Mas uma outra preocupação que isso causava também era nos atores, né? Porque quando a gente se vai filmar 10 horas da manhã, um cara comendo um pato com laranja, e o cara tem que comer muito. E como é que faz? Ele já não vai almoçar. Tá bom, ele não vai almoçar, mas às 2 ele tá comendo muito, de novo. Tivemos algumas ocorrências de não aguento mais, de não aguento mais. Que a gente às vezes tinha que falsear, assim, eu até olho o filme hoje e falo, cara, aquilo ali a gente conseguiu falsear bem, que ninguém percebe que o ator não tá aguentando mais e ele tem ali umas artimanhas, isso foi legal. Quanto aos objetos, também, né, uma busca, acho que normal, com o senão de que era um filme de época, né? E justamente trabalhando com a Fernanda Carlucci, diretora de arte, a gente tinha essa coisa de onde o filme se localiza. Nessa zona meio confusa entre o fim dos anos 80 e início dos 90, que tem uma marca no meio. São épocas que tem uma divisa muito precisa. Assim. Então, para onde a gente vai? E eu defendia muito que os dois, vamos misturar mesmo, vamos ter elementos de um e de outro. É, acho legal que isso fique deslocado do tempo de hoje, né? Não é um filme que se passa dentro do contemporâneo. Acho que ele acaba aguçando mais algumas das questões críticas dele, dos comentários dele por conta disso. Mas os objetos foram todos pensados nessa época. Assim. Então eram objetos de fato de época, não épocas muito distantes, mas sim, tinha coisa que a gente gostava e que não podia estar dentro. Porque, isso aqui podia até gerar uma cena ou um hábito do personagem, sim, mas não pode. Tanto para início dos 80 quanto para meio dos 90, sabe? Então a gente teve essa preocupação de busca. Até tem lá a cena que eles brigam num jantar de Natal. Até aquela árvore de Natal era uma árvore de Natal dos anos 80, assim, teve esse tipo de preocupação.
também, né? Isso é uma coisa legal de pensar. O que que era chique no fim dos anos 80, né? Não é só o que é chique, ponto, né? O que que é chique, ou ser dos anos 80 ponto. Não, o que que era a noção de chique daquela época? A gente tinha uma filosofia de que cada jantar tinha um tema diferente. Então, cada jantar tem uma toalha de mesa diferente, cada jantar tem pratos diferentes mesmo. Cada jantar tinha uma taça diferente. Mas tudo circunscrito àquele período histórico. Então, o que que era dentro do chique nessa época e que nos serve a esse tipo de temática, né? Então, nossa, isso foi muito divertido de fazer. Olhar a revista de culinária de 300 anos atrás e ficar pensando. Aí também, como é que era esse prato? Porque o prato com laranja feito hoje em dia era de um jeito, e feito naquela época, né? Como é que a gente navega nisso? Nossa, isso foi divertidíssimo, assim. E é uma dessas decisões um tanto inconsequentes que a gente toma e depois a gente vê, meu Deus, olha a trabalheira e também, meu Deus, que bom que a gente teve essa ideia, mas o filme poderia se passar numa época contemporânea e seria um outro tipo de debate, mas foi divertido jogar ele para essa época. E figurino também, né? É outro aspecto que eu acho que acaba indo para essa Figurino, mesma direção, assim. Né? Não, tem essa coisa de de, o que que era ser bem arrumado naquela época também, e ao mesmo tempo como ressaltar também esse lado um pouco grotesco desses personagens também, de alguns, né, dessa figura social, essa coisa pomposa, né? Como você conseguiu um equilíbrio entre isso, né? Ao mesmo tempo ser fidedigno a uma época, né? Fidedigno a, não, ele se veste assim porque uma pessoa da classe social dele, naquele período, se vestia dessa forma, mas ao mesmo tempo trazer um pouco para esse lado arquetípico, né? Chamar a atenção um pouco para esse lado arquetípico também, né? Então tem todo esse processo aí, eu acho, né? então, o que a gente também comentou no início, de cada personagem servir como se fosse um avatar social, e de trazer essa ideia, né, esse arquétipo de um modo de viver, não exatamente de um personagem exclusivo. E vá lá, que a gente tem que dizer, como são muitos, a gente tem que dizer muito com pouco. Isso era no figurino, com a Flávia Alhasser, craque. Eu trabalhei muito próximo dela, assim. E era legal de ver. Também, aí como é que, por exemplo, o personagem do Ângelo Antônio, né? Que a gente decidiu, não, ele vai ser um sujeito que está numa crise de idade e está se vestindo mais jovem do que os outros. Ele está traindo a própria idade no modo no modo de figurino, mas também no cabelo. Ele está querendo ser mais jovem. E aí é engraçado, porque você tem que olhar o que que era nessa época alguém com uma idade tal, tentando ser mais jovem, qual era o modelo dele de juventude. E dentro desse modelo, que para a gente dizer o que que era o modelo, a gente tem que entender um tanto para pegar uma fração, né? Isso foi muito, muito legal. Idem também o personagem do César Melo. A gente foi para muitos filmes, assim, o César fez assistir muitos filmes daquela época para pegar o que podia ser o cabelo, o que que era elegância também, o que que era o porte. É, Idem o Augusto Madeira, que era um personagem de esquerda, mas chafurdado de capitalismo, né? Então ele não pode trair, ele não pode passar de certo lugar, mas também ele já não parte de um lugar tão simples, né? Foi muito legal isso. Tem uma jaqueta que ele usa mais constante. Quando ele usa aquela jaqueta, ele até diz que ele entendeu, ele viu o personagem a partir daquilo. Como é que são as coisas, né? Então, também, os ternos. A gente ficou com um monte de terno daqueles anos 80, dos anos 90, quadrados, com mais pano na frente, assim, um tanto. Mas isso compondo, isso é muito. Isso é muito. Tem uma coisa enternecedora quase, sabe? De pegar um personagem como o do Marco Rica,
botar ele naquele terno antiquado e botar ele ao lado de outros personagens todos um pouco anacrônicos, num contexto, naquele apartamento que é muito anos 90, que não era um apartamento, era um estúdio. Cara, tem uma noção de construção aí que era foi muito emocionante mesmo, assim, de falar, meu, levantamos, olha só, sabe, tipo, tem algum tipo de verdade própria aqui, não de cinema, de maneira nenhuma, até porque o filme também, como falamos, chuta esse pau da barraca. Mas tem verdade ali naquele momento, sabe? Conseguimos. Isso é muito legal. E, de fato, se destacou o figurino, e o figurino é vital para isso. Vital. Um filme com muitos personagens em que há até uma apresentação de narração de cada um, mas até a apresentação é de sinal trocado, né? É a opinião de um personagem central em que ele não entrega tudo, ele é crítico aos próprios personagens e ele, de maneira nenhuma, é uma virtude. Então, assim, quase quando ele apresenta os personagens, ele está apresentando a si, né? Então a gente tinha que dizer muito com pouco, rápido. Então foi por aí também, a época passava por aí, a época e construção de personagem, construção de roteiro, né? Passava por isso. E nesse filme também é bacana porque você trabalha também com atores crianças, assim, jovens, né? E aí, esse processo também, se você puder contar um pouco, que eu acho que até, assim, né, às vezes passa um pouco batido, né? Ou seja, a galera às vezes não lembra disso, mas é bacana lembrar que tem as crianças ali nessa primeira etapa, né? Nessa parte inicial do filme ali. E aí, como é que foi isso, né? Esse diálogo, essas crianças também dialogaram com o Otávio, com o Augusto, com a galera toda também. Eles amaram, né? Quem que sou eu? Ah, aquele ali sou eu. E eles, nossa, eles adoraram. Foi muito curioso ver, porque chegaram ali uns adolescentes no set. Ah, tá bom, eles estão ali. Aí você vai, cumprimenta e tal, beleza. Mas o negócio é quando eles se vestiram, todos de uniforme de escola, com emblema. Cara, eu lembro da equipe falando, gente, eles estão muito fofos. Eles, de fato estavam fofos, era um negócio meio bonitinho, assim. Mas também um bando de adolescentes já no fim da adolescência. Mas a gente transformou aqueles quase burro velho botando uma roupa meio infantil, né? E os atores em si, tem a cena em que eles se trocam, né? Eles ficaram combinando, cada um tem um cacuete, pelo menos um cacuete do outro, né? Então tem o personagem por exemplo, do André Bujanra, quando ele vai ser substituído, o personagem não quer muito ser substituído. Já o personagem do Ângelo Antônio, o que mais quer é fazer galhofa com si próprio. O personagem do Augusto Madeira tem respeito, né? Aquele sujeito político, aguerrido, que tem respeito pela versão dele mais jovem. Teve esse tipo de coisa, foi divertido. Então, aí vai lá, mais uma vez, a ideia nasceu lá no jantar que vai para o caixão direto, depois chega nos telefonemas e também continua para essa apresentação. Aí, quando você vê, não, mas o que eu preciso para fazer essa troca de guarda? Preciso deles mais jovens. Porra, sabe? A coisa ganha uma outra dimensão, assim, realmente germina em algo muito mais instigante. Então, vou fazer uma cena anterior que eles invadam o bar do Alberi. Então, aquela cena ganha uma outra coisa. É, é muito legal, né? Essa composição, uma espécie de composição em rede, em que nada, você puxa uma coisa, tudo se altera. Você pode puxar e tudo piorar, mas também dependendo do grau da ideia, as coisas também podem ficar mais arranjadas, né? Esse foi um bom exemplo disso. Assim, eu amo que tem os meninos. Até nas sessões, né, especialmente quando o Otávio vai fazer a troca dele, que é a primeira, ele meio que tem um desprezo por si próprio, né? Que é uma risada, em geral é uma risada nas sessões. Sai, 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 sai. Para ele próprio. É, então isso foi legal também. E vocês filmaram em 2019, né? Não foi isso? Não, Foi a gente antes. filmou 2018. 2018. 2018. 2018. Até rever alguns deles, dos adolescentes na 2.
agora eles estão adultos, completos, formados. Mas foi 2018 e aí a gente fez uma finalização tranquila e decantada e bem pensada e amainada em 2019 para o lançamento em 2020 veio a pandemia. Veio a pandemia e era essa decisão se a gente trava o filme esperando o cinema, quando as coisas vão mudar, quando vão ao normal, se é que vão voltar ao normal, eram as perguntas de início de pandemia, né? Ou se a gente lança logo online, a realidade do mundo é essa, e esse é o mundo que se tem, que talvez não volte mesmo, então vamos lançar online. Foi a pergunta, mas preferi, confiando na experiência do cinema, preferi esperar e tá aí, acho que demorou 4 anos, por consequência, mas acho que o filme está se cumprindo bem, a decisão está se cumprindo bem. Você falou do Rui Poças, né? Eu acho também bem interessante a iluminação do filme e aí eu queria saber um pouco mais também desse processo, assim, né? Até essas luzes destacadas, né? Até porque, para quem não viu o filme, o processo de iluminação destaca muito os personagens em determinados momentos, né? E ela, inclusive, ela brinca também com esse jogo dos próprios jantares, né? A iluminação vai se intensificando ao longo do filme. E aí eu queria saber desse processo, assim, como foi que vocês conceberam tudo isso ali, né? Isso tudo estava no roteiro. Isso tudo sempre esteve no roteiro. Porém, das decisões inconsequentes que a gente tem, que eu tinha falado, essa era uma delas. Você vai botando. O jantar está mais escuro que o anterior. Depois, no jantar seguinte, o jantar está mais escuro que o anterior. Era já uma ideia um tanto. Se bem que não tanto instintiva minha, mas sabendo que, cara, eu estou aqui de novo nesse mesmo lugar e tem que ser o mesmo lugar, e eu tenho que oferecê-lo de uma forma outra, de uma forma em que essa mudança também seja um comentário. Então, a minha ideia era que o filme fosse ficando essa gruta, né? Ou aquela mesa de jantar fosse ficando uma caverna mesmo, e que também entrasse em compasso com o soturno que a história vai ganhando, né? A história vai ficando sombria, 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 e a imagem um pouco respeitando isso também. É, Mas tá lá no roteiro. Até mesmo a tal cena da tempestade está tudo escuro, a cena é iluminada por relâmpago. Porém, logo vi que isso era de uma inconsequência abissal. E sorte que era o Rui. Porque foi realmente não era fácil, né? Então, mas o que a gente criou, a gente acabou não fazendo. Eu confiei muito no Rui, assim, a gente tem 5 gradações de luzes no nesse apartamento. E a gente tinha uma primeira que é completamente iluminada e a última que é só os personagens iluminados, né? A cena anterior à tempestade. E, e até também, aí também casando com a direção de arte, né? A toalha de mesa dessa última cena é branca. Então também a luz rebatia. Eles eram mais iluminados, às vezes, pela mesa do que com luz direta em si próprio. E teve até, foi curioso, assim, porque a gente criou Rui, a gente precisa de 5 gradações, e ele foi muito fiel a isso de criar 5 gradações, ele já sabia exatamente que refletores apagar ou que outros refletores colocar. E por também questão de filmagem, a gente teve que fazer o jantar Eu acho que a gente teve que fazer o jantar, esse último jantar mais soturno, antes do jantar, do penúltimo jantar. A gente teve que fazer o quinto estágio antes do quarto. E, e foi, cara, foi quase que confiei cegamente no Rui e tá lá, fica muito claro isso, né? Foi por conta de agenda que a gente teve que fazer isso. E, mas para aí, falando de mim olhando pro Rui, para ele foi muito excitante isso, né? Porque também não era um filme só de plano e contraplano. Também tinha esse desafio de luz, diretamente de luz. Então também a fotografia é muito presente nisso, a fotografia, né, no âmago da palavra é muito presente por conta disso. Também tem cenas em que os personagens se iluminam, né, aqui e acolá, tem luzes que acendem para eles, até luzes que se apagam.
Isso estava desde o roteiro original. Isso também com provocação do Veríssimo, né? Pelo menos isso, esse aspecto de luzes que se acendem e se apagam. E vá lá, no mundo, luzes não se acendem e se apagam. Em geral, quando a gente está num apartamento um mês e no mês seguinte, em geral, o apartamento tem a mesma luz. A gente é um interruptor que a gente acende e apaga. Então, assim, eu gosto também disso, não só por tudo isso, né? A imagem compassa com a melancolia que a história vai agregando, ou esse mesmo lugar mostrado de maneira diferente, ainda assim conseguindo ser surpreendente de algum modo para o espectador, mas porque foge também o realismo, foge a esse o banal, o normal. Ou talvez o filme crie isso como normal para si, né? E na última cena o filme volta ao estágio inicial, mas será que volta mesmo? A história também está voltando, né? Então tem esse tipo de trajetória interna, um repertório de luz mesmo, né? Que o filme se coloca que era um pouco as minhas razões de contar essa história. Se fosse para contar ela normal, talvez eu não me interessasse tanto, né? Então, mais uma vez, para a expressão que parece ter funcionado, é chutar o pau da barraca, né? E essa cena do jantar, vocês repetiram muitas vezes, esse jantar final, assim, né? Vocês fizeram muitas vezes, até porque tinha, por exemplo, tendo chuva, né? Acho que deve ter sido mais difícil, assim, vocês repetirem milhares de vezes, né? Ou não? Cara, não sei se foi mais que o normal, sabia? Se eu não me engano, ela foi 1 hora e meia e ela tinha mais coisa na cena que foi cortada, mas acho que foi uma dificuldade normal de plano mesmo. Assim, não tem muito desafio pelo menos de luz, que é um refletor especial, né, que fica espocando. Eu até de tempos em tempos, ele tem gradações também nele de luz, né? Então ele tem uma luz baixa, ele tem duas luzes, ele tem um grande relâmpago. E aí eu combinava com o Shen, que era o eletricista, de quando eu queria um grande relâmpago. Então, vai agora! E aí vinha num momento dramático, pelo menos assim a gente tentava. Foi, foi, foi. E aí a gente tinha isso. Mas é engraçado, agora você dizendo, ele não foi um desafio de fotografia ou de filmagem, de maneira nenhuma. Foi um desafio de montagem. De fato foi. E eu e a Lívia, a Arbex, a montadora, a gente traçou desde cedo que a gente nunca vai ter um corte iluminado. Todo corte da cena é no preto. Então é quando vai para o escuro, o relâmpago seguinte, o espectador vai se surpreender porque estamos num outro lugar, estamos num outro plano, estamos com outra ação. Então, se era para cortar no escuro. E aí, cara, é muito difícil, né? Você pega esse bruto tá com 80% não iluminado. Como é que a gente faz, né? Foi de montagem, ele foi um pouco mais chatinho, mas, na verdade, chato e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Era muito bom, foi muito bom montar essa cena. E agora sobre o processo de montagem mesmo, né, que você também trouxe, é, assim, quanto tempo levou, né? E como é que vocês organizavam, né? Assim, obviamente vocês devem ter reassistido o material todo, né? Mas você já tinha reassistido esse material ao longo das filmagens, assim? Você costuma pegar o material ou você deixa para o final também? Fala, não, a gente vai filmar tudo, vai selecionar, obviamente, aqueles takes que valem mais, né? E aí, no final, eu reassisto, né? Porque eu sei que tem gente que gosta de montar durante o processo, né? Mas tem gente que detesta, assim, também. Eu acho que às vezes atrapalha, né? Não, sem dúvida, se eu tivesse a opção, eu teria optado por montar durante. Uhum. Começar do meio para o fim, ter montagem propriamente. Agora, de reassistir material, um plano ou outro, assim, um plano que, por motivos quaisquer, eu quisesse reassistir. Seja para ver se funcionou, seja para reviver aquilo. Cara, eu adorei aquilo, aquela atuação, ou como aquela luz se acendeu, se apagou, o movimento de câmera, quero rever. Então, eu ia lá na logagem e revia. Ou mesmo, né, por preocupação, especial preocupação. Cara, aquilo funcionou. E você passa 3 semanas num estúdio, se porventura não funcionou, você pode refazer. Então, eu revia com esse intuito, não pensando muito em montagem e definitivamente não revendo tudo.
Mas se eu pudesse, não tenho dúvida que eu começaria a montar durante a filmagem. O material articulado diz muito, né? Então, é um negócio maluco, porque no fim da filmagem é quando você aprende a fazer o filme. No último dia você fala, cara, e tá todo mundo funcionando por música, todo mundo já entende o estilo do outro, não só atores, especialmente equipe, mais equipe até. Todo mundo sabe as palavras que o outro usa, o que que o outro quer, como o outro gosta da condução, qual o ritmo de cada um. É, e os atores nem se fala, mas a gente vai fazendo as coisas às vezes divorciado do material, e o material articulado sendo plano, cortado, com o plano seguinte, o que era para ser o outro e tal. Isso é um outro aprendizado completo que não está ali, não está dentro dessa dinâmica humana de set. É algo justamente fora, artificial, um corte artificial, né? Então essa artificialidade por vezes não está ali. E você também como diretor, né? Você acaba aprendendo, cara, que eu sei fazer esse filme agora, no último dia. Todos os dias anteriores eram um aprendizado, era aprendendo, uma escala evolutiva. E então é importante às vezes ter esse choque externo e perto do propósito, né? A gente está fazendo tudo para fazer um filme. Tem essa coisa, as novelas, né? São montadas, as novelas não são apenas montadas, são finalizadas e exibidas enquanto são filmadas, né? Acho que um diretor que consegue aprender bem a isso deve reverter muito, né? Tem novelas que ganham, né? Depois do primeiro terço, assim, acho que é bastante por conta disso, assim, você aprende, você reverte as coisas, você coloca para dentro. E até vendo também com olhar crítico que, porventura, não funcionou. A gente o corte zero teve quase umas 3 horas de material, assim, o filme todo colocado, que foi filmado. Assim. E ele agora está com 1h42. Então, é, teve muita coisa diferente, né? Entre o que foi intentado e tentado em set, almejado em set, e que a gente acabou ensejando no fim. Mas é isso. E aí também, o que que aconteceu? Já que eu não consegui montar durante, então vou esperar um tempo. Eu demorei uns 2, 3 meses para começar a montagem. E foi ótimo também me desfazer do material. Às vezes tinha coisa que meu Deus, aquilo não vai funcionar. Ou aquilo vai funcionar demais. Estou excitado para começar. E, em geral, essas impressões eram o contrário. Coisas que eu achava que não iam funcionar, você coloca tanta preocupação ao redor daquilo e tenta procurar saída. Você está o tempo inteiro achando que aquilo é um problema e buscando soluções, acaba ficando de pé. E outra coisa que era segura, fica, tá meio xoxo agora. Agora tem que procurar essa solução para cá. É, aí foi isso. E fora o processo de montagem com a Lívia foi ótimo. Tiveram, assim, acredito que tiveram alguns cortes, assim, né? O primeiro corte vocês botaram tudo, aí vocês iam eliminando pouco a pouco, assim, né? Tirando pedaço, revendo, né? Sim, sim, você vai deixando um pouco mais seco, né? E até assim, mudança de ordem. Qual- qual- Corte sim, corte não, a gente mudava o início do filme. Começava com um certo outro plano que não é o de hoje em dia. Era, sei lá, todos os cortes ímpares tinham esse plano como início do filme. No fim, a gente acabou não fazendo assim. Mas tem um processo até de busca do erro, né? Às vezes, isso que eu falei a gente fica preocupado com o que não está funcionando. Tem coisas que você vai ver que não está funcionando no corte 4, né? Então, a nossa luta vai mesmo pro que não funciona. A gente precisa do corte 3 para chegar numa conclusão do corte 4, né? Tem um pouco isso. Em geral, de deixar mais seco. Até foi um filme que teve muita improvisação, né? Então, qual improvisação funciona, qual não funciona. Teve também coisas de roteiro que caíram, mas o entendimento ele é progressivo. Então, ele só vem ao longo do trabalho, ao longo do trabalho. E tem também uma coisa que o montador, principalmente no início,
ele sabe do material muito mais que você, ele é muito mais íntimo. E ele já manuseou aquilo muito mais, né? Então tem coisas que às vezes como diretor você fala, não, mas aquilo. Eu, não, cara, já tentamos. E aí às vezes você precisa de uma coisa meio São Tomé para preciso olhar. E e aí, olhando, fala, puta, de fato não funciona. Mas e tal coisa? Então, às vezes, tem um processo de confiança, mas também tem um processo de. Pode ser importante. Você, como diretor, como um elemento que sabe menos, o quanto você pode colaborar, né? Você vai virando um olhar externo. Talvez o primeiro olhar externo, um externo meio falso, mas é importante também, né? Olhar com isso e confiar no montador. Foi muito bom. Foi muito bom o processo de montagem do filme. E a trilha, por exemplo, a trilha, como é que foi entrar a trilha depois, né? Isso também é interessante, assim, de música, como é que isso interfere, isso modifica também a cena, né? Completo, por completo. O André Bujanra fez a trilha, né? Atuou também. E foi legal tê-lo no set, ele ter vivido aquilo, eu acho que influenciou na trilha dele por completo. Acho a trilha do filme maravilhosa, ele mesmo fala que é uma das melhores que ele fez. Acho que ele ter participado tanto do filme inspirou ele em muitas coisas. É, Mas também, montagem normal de botar trilhas de referência e vir o trilheiro fazendo depois com novas propostas, né? É engraçado, porque sempre que esse processo acontece, é muito estranho escutar uma outra música, né? A gente que está acostumado tanto. Não é só que se a gente se acostumou, a gente manuseou aquilo, né? Essa discussão de frame era sobre uma trilha também. O que tocava era uma trilha que a gente também considerava, isso está encaixado. Mas eu não vivi isso com a Bujanra, foi engraçado, porque eu acho também que ele entendeu tanto, ele entendia tanto daquilo que ele mesmo cravou. Às vezes músicas que ele mudou por completo. A gente tinha uma trilha clássica que ele botou um jazz e era tão perfeito aquele jazz que fala, cara, E eu acho que ele chegou nesse jazz perfeito porque ele estava lá, sabe? Tem uma pergunta Tostines aí que eu não sei de onde vem, mas os debates sobre a trilha, quando o Abujamra começou a compor, já foram muito avançados, eu sentia. Era mais de entradinha e de saidinha daquele instrumento, mas tem certeza que é esse instrumento. Não era sobre a trilha em si, era sobre um instrumento tal, sabe? É, foi também. E aí, assim como ver grande ator em cena, próximo, é também ver um talento enorme. Ele é música em pessoa, né? Ele é uma música. Foi bonito também de ver isso. Foi legal. E aí agora eu faço a minha última pergunta, que eu acho que às vezes até escapa um pouco, mas eu acho legal também fechar com uma pergunta às vezes um pouco que escapa um pouco dessa parte mais prática, né? Mas a tua relação com a comida muda depois desse filme? E como muda, né? Como é que você passa a ver a comida hoje, assim? Depois desse processo longo, né? Muda por completo, assim, não só com as comidas que estão no filme, um pouco mais refinadas, assim, antes de fazer o filme eu nunca tinha nem cogitado comer um pato com laranja, e eu comi para pensar o filme, mas, mas, mas com a comida em si, né, você falou que comida é poder, né, essa é a última frase do filme, é uma frase que não é do Veríssimo, é uma frase minha, uma conclusão chegando ao longo do tempo também, com o passar dos anos, acho que nem só em virtude do mundo, mas virtude das minhas transformações e das consciências das coisas, de que, sei lá, a gente olha a sociedade com uma lente muito torta, né? E, e o fator comida, ele é vital, ele é preponderante. Alguém que almoça vai precisar jantar e por vezes, o tempo que metade da nossa população gasta em prol de uma refeição e logo a coisa se zera, né? Quase que uma página em branco que se reinicia. E a fome como motor do país, assim, me parece que eu olho hoje o Brasil a partir da, da comida mesmo, ou de quem come e quem não come, o que é algo muito cruel que o nosso país sempre ofereceu. A gente, né, a gente teve por um tempo a estética da fome. Acho que o filme acaba lidando um pouco com o fator da fome, pelo contrário, né? Por um decalque que por vezes
em geral a gente não aborda, que é e também e quem come muito, e quem tá sempre, e quem não pensa sobre isso, né? E fazer um filme a partir dessa ideia de que as pessoas que, que praticam, assim, tem o pecado da gula por si só, mas esse pecado talvez seja mais provocado, seja um pecado ainda maior num país como o Brasil. É, e essa discussão, né? Tem também essa parte legal que tem também, que é também do Veríssimo, da comida como a única das artes criadas pela humanidade que precisa do objeto, precisa destruir o objeto admirado para plena observação, né? Então a gente pode achar que uma comida é muito cheirosa e que ela está muito bem distribuída no prato, colorida, bonita, mas a gente só sabe se ela é boa se a gente come, se a gente destrói, se a gente acaba com aquilo ali que talvez estivesse maravilhoso aos olhos, mas ele precisa ser maravilhoso a outras coisas. Ou seja, a admiração plena é a destruição, talvez como a vida, e é o que o personagem pergunta, né, ao longo do livro, ou ao longo do filme, perdão, e se a gente soubesse o dia da nossa morte, né? Será que se eu soubesse que eu ia morrer daqui a uma semana, e se eu soubesse que eu vou morrer daqui 37 anos, o que que eu faria? Será que eu estaria aqui, Pedro, dando essa entrevista para você? Será, quais seriam as decisões, né? As simetrias são completamente outras, né? A gente tem um ponto de caminho muito certo. Então, também esse paralelismo com a comida foi algo que mudou, até também para pensar o que é a comida gourmetizada, né? A gente precisa disso de fato. O que que a gente precisa exato na relação com a comida, né? A relação com a comida vai ser constante. Uma coisa que mudou para mim foi criar um rito, de fato, de fazer. A gente tem que comer todo dia, todo mundo que a gente conhece tem que comer todo dia e fazer esse ato juntos tem um companheirismo aí, tem uma criação de intimidade que eu acho que pode ser uma espécie de celebração mesmo, de encontro, né? O rito da comida como um espaço de encontro, que talvez até diminua o que é a comida de fato e vire um encontro. Isso tudo, isso tudo me agrada, isso tudo está a partir da comida e eu acho que sim me alterou algo que eu vá. Suspeito que cada filme tenha isso também, né? Cada filme altere um aspecto nosso, senão também a gente nem gostaria de, de tratá-los. Não sei se comida era, por mais que seja tudo óbvio, era um livro sobre a gula e tal, mas não sei se no início do projeto eu tinha tão previsto que a comida ganharia essa preponderância tamanha pós-filme, sabe? Enfim, por aí. Muito obrigado, Ângelo, pela disponibilidade, pelo tempo. Eu espero que você tenha gostado também. Eu adorei, aprendi muito aqui. Não, obrigado você pelo convite. Espero estar à altura aí dos seus outros convidados, todos incríveis. Tomara que o papo renda para outras pessoas também. Ah, vai render, com certeza. Foi ótimo, sim. Muita coisa para digerir. Valeu, Foi. obrigado, viu, Ângelo? Então, foi. Viu? É uma Valeu, boa. cara. Valeu, cara. Obrigadão e até Valeu. a próxima. Até Até a breve. próxima. A gente se vê, se fala também. Beleza.